gente, tá começando mais um grande episódio do EARCcast especial Mostra Artefato, comigo Daiane Lorenzetti e com a empresária franqueada da Artefato Goiânia, Andréa Tormin. Tá sendo um prazer imenso ter mais um podcast, tá sendo muito gostoso, porque com esses 20 anos eu ainda estou descobrindo coisas interessantíssimas desses profissionais. E de grandes parceiros, né, Andréia, assim, desses 20 anos e outros também que estão participando da mostra pela primeira vez, né? É, isso aí. É isso aí. É sempre muito bom ter coisas novas e coisas que já são muito da casa também. Com certeza. Inclusive inovando aqui com o podcast. Isso primeira aí. mostra, primeira vez que um podcast é feito dentro da mostra. Isso aí. Nós adoramos ser pioneiros, faz parte do DNA, do EARC, inovação, então vamos lá. E a nossa convidada de hoje é super especial, mas antes, lógico, eu peço para vocês se inscreverem no canal, darem like, compartilhar com os amigos, porque tem muito conteúdo de qualidade, né, Andréia? Muita coisa boa. É isso aí, gente. Para começar, então vamos chamar agora a nossa super convidada, a arquiteta Kerley Melo, com 30 anos de carreira. A gente quer conhecer um pouquinho da sua história e da sua história também com a Artefato e com a Andréia, né, Kerley? Muito bem-vinda. Obrigada. Eu que estou muito feliz de estar aqui e compartilhar esse momento com vocês. Coisa boa. Conta pra gente, como a arquitetura te encontrou, um pouquinho da sua história de forma ali mais breve pra gente também entrar em como você conheceu o Artefato, a Andréia, essa parceria de, eu acredito, quase 20 anos, ou mais de 20 anos, né? Conta pra gente. Sim, tem 30 anos que eu sou formada em arquitetura e urbanismo, né? No início eu queria focar mais em arquitetura, só que acabou que fui me inteirando melhor com design, com interiores, acabou que eu me identifiquei muito com interiores. Então, eu adoro o que eu faço, gosto muito, tenho muito prazer em fazer isso. E Artefato, desde a época da faculdade, aquela coisa assim da gente ir para São Paulo, eu era apaixonada pela marca, adorava ir à exposição da Artefato. Aquilo era um passeio de investimento, né, e tudo. Então era muito, eu lembro direitinho das primeiras mostras, que era aquela nostalgia, aquelas musiquinhas gostosas nos ambientes, eu lembro direitinho. Sempre teve as mostras, sempre. Então. E assim, mas a mostra da Doc Lobo era a mostra, né? Acho que tem 35 anos que eles fazem mostra. E eu era estudante de arquitetura e adorava visitar. Então já tinha aquilo como uma, assim, né, um foco, alguma coisa assim. Há um tempo atrás, uns 25 anos atrás, eu peguei clientes em Brasília e aí eu pude ter mais contato, um contato mais próximo com o Artefato de lá. E eu acabei comprando, fiz umas compras com clientes e tal, e eu participei de mostra lá, participei de 3 mostras. Foi aí que a Andréia até foi numa mostra dessa, lembra? Lembro. E os pais dela, foi todo mundo, os irmãos, tal, foram todos, e falou, nossa, Kerley, o que você acha da gente abrir lá em Goiânia? E eu, nossa, super apoio, sou apaixonada pela marca, nossa, eu saía, pegava clientes daqui, ia pra Brasília, eu adorava, sempre adoro até hoje, né, Artefato. E aí participei da primeira mostra da Andréia e foi um sucesso, né? E eu tô até hoje. Foi há 20. Então você participou de todas as mostras? Olha só, todas as mostras. Espero que eu continue. Com certeza. Kerley, é muito claro para nós que o seu estilo, sempre que a gente trabalha aqui, que atende cliente junto com você sempre tem um estilo que busca muito assim o conforto. É a sua prioridade. Como é que você faz isso para poder adequar com as necessidades do cliente? Como é que é essa ligação? Você falou tudo, porque assim, meu olhar primeiro é para o conforto. Eu gosto muito, assim, você é muito ligada nisso. Até para amostra, até para desenvolver a amostra, o layout, assim, nossa, circulação, mesmo sendo amostra. Eu penso assim, essa cama é gostosa, poltrona, não, eu fico imaginando o meu quarto aqui, igual eu fiz um quarto dessa vez, eu fico imaginando assim, meu quarto dos sonhos. Aí eu vou montando tudo para me agradar. E então o cliente, acho que automaticamente vê isso em mim, porque hoje todo mundo quer um bem-estar, né? Quer uma casa para sentir à vontade, e eu gosto de sempre falar assim, não gosto de ambiente ver Deus. Todos os ambientes têm que ser aquele que você curte mesmo. O seu quarto, a sala íntima, a sala, o home. Nossa, eu acho que tem que ser tudo muito assim,
usável mesmo, né? Então eu sempre peso dessa forma. Eu até fiz uma pergunta esses dias que, na hora que você falou, eu penso que se estivesse fazendo pra mim, né? E é bem isso, assim, que eu faço essa pergunta. Você compraria o que você faz ou o que você vende? Tem muito cliente que fala isso, sabia? E quando você, não, eu compraria, aí é onde está no caminho certo, né? Eu acho que o certo é quando um cliente vai procurar um profissional, e agora que as redes sociais, as mídias estão tão aí para poder demonstrar o que cada um faz, então eu acho que fica mais fácil ele procurar alguém com que ele se identifique do que uma outra pessoa que às vezes foi uma indicação só. Então, acho que é mais fácil, é mais fluido se aquilo acontece. Com certeza. Eu sempre digo, é um casamento. Né? E um casamento que pode não dar certo. Então, assim, eu acho que as pessoas hoje estão procurando muito isso, um profissional que ele quer para dentro da sua casa, né? Assim, que consiga vivenciar sua rotina, a sua vida, né? Quando eu vejo o arquiteto, assim, sempre falando assim, eu faço o gosto do meu cliente. Eu acho um pouco vazio, porque, assim, lógico, a gente tem que escutar, né? A gente, claro, assim, né? Escuta a gente, eu sou arquiteto. Escuta o cliente. Mas, atrás daquela vontade, o cliente não sabe, na verdade, o que ele quer. Então, assim, é o papel do profissional identificar e direcionar. Então, assim, isso que você falou, eu acho super pertinente do cliente ter essa noção, porque quem realmente faz um trabalho com identidade, a gente consegue, nossa, esse estilo, por mais que lógico, você pode, você, por exemplo, ser contemporâneo, mas ir um pouco para o clássico. A mudança completa disso é bem complexa, né? Muito mais fácil você encontrar um profissional que você se identifique. Né? Isso. Falando exatamente isso, hoje se fala muito do briefing, hoje não, já tem muito tempo, mas hoje mais do que nunca, do briefing que se deve fazer com o seu cliente, que ele deve ser muito minucioso e muito bem feito, porque é por trás dele que muitas coisas são faladas, coisas não ditas. Como é que é esse briefing que você faz com os seus clientes? Eu tenho muita sensibilidade com o cliente, eu me identifico assim. As primeiras conversas a gente vai sentindo, as primeiras reuniões, então eu vou captando o estilo do cliente. Mas você tem um tipo de um roteiro, alguma coisa assim? Tem. Eu faço uma pesquisa, converso com eles, faço tipo uma entrevista que eles nem estão sabendo que estão sendo entrevistados, né? E a gente vendo o que eles querem para eles, o estilo de casa, né? Se recebe, porque aquele cliente que recebe mais é diferente daquele cliente que não recebe, né? Então a gente já sabe, por exemplo, que você vai ter que investir muito com estar espaçoso, com lugares, enfim. Então a gente faz todo aquelas pessoas que não curtem ficar em quarto. Então tem tudo isso aí que a gente vai, para poder até dimensionar os espaços, né? Porque se pessoas que gostam de receber, você acaba investindo em uma área social melhor, né? E assim, no caso, você pede que eles te mandem referências para você ter uma noção do que ele está falando, porque assim, às vezes o cliente não sabe expressar o que ele realmente gosta, e né? hoje está fácil, né? Muito. Porque o Instagram... Mas até mesmo as referências, parece que quando o cliente está indeciso, eles mandam referências completamente diferentes. Sim, né? Mas aí entra o arquiteto. Para poder para interpretar. Isso. Entendi. É isso aí. Igual tem cliente que manda uma coisa, não tem nada a ver com outra, mas você tem um feeling, né? Você sabe se aquilo é o material que está sendo usado, o que é. Isso. Bacana. É isso que é muito bacana. Eu acho que são as imagens para traduzir a expectativa. Sim. E você conseguir interpretar. Com certeza. Porque tem cliente que manda, ao mesmo tempo, contemporâneo, clássico, provençal. É tudo. Aí tem vezes que mas peraí, vamos lá. Você quer isso ou aquilo? Mas aí eu já entendi com o processo que é uma coisinha por conta de um negocinho ali, outro aqui, que ele... Kelly, no decorrer aí desses 30 anos, se você pudesse listar as principais mudanças do mercado, não só no projetar, mas comunicar, em vender, quais são as principais mudanças que você vê, que você pode listar aí desses últimos anos? Hoje, eu até um tempo atrás estava pensando nisso mesmo. Tanto que mudou. Que eu acho que há 20 anos atrás, as pessoas tinham medo de admitir que queriam um luxo, que queriam investir em imobiliário, tal. Eu acho que eles tinham vergonha, não sei. Hoje não. Hoje as pessoas falam com mais clareza. O cliente procura... Eu ouvi isso lá atrás de um professor. Nunca... Todo
todo cliente que te procura é porque ele quer uma coisa top, assim, uma coisa muito bacana e tal. Não te procura para fazer uma coisinha mais ou menos, né? Um projetinho. Desenhei só um projetinho. Faz só um rabisco aí, não é? Então, assim, ninguém te procura para fazer um projetinho, né? Então, assim, hoje com a minha maturidade, eu vejo assim, quem me contrata, eu começo assim. Aí depois vamos adequando ao cliente. Mas eu sempre falo isso pro cliente, na hora espanto e tal, eu falo, não, mas eu quero começar assim para você me limitar. Então, eu acho que isso funciona muito bem. Que antes eu não acreditava nisso, né? Agora, hoje, eu tenho certeza. Porque fica mais fácil, né? É você subir essa régua e depois você ir ajustando mediante ao que ele vai te colocando do que o contrário, né? Com certeza. E no sentido da comunicação, né? Porque tudo mudou, nós somos dos impressos, né, lindíssimos e tal. Hoje você consegue mostrar seu projeto inteiro, em vídeo, em foto, enfim, fazer uma verdadeira revista digital dentro das suas redes sociais. Hoje o cliente já começa assim, você faz maquete eletrônica, você já faz as imagens, já começam assim. Não é normal isso, não? Para o cliente é como se fosse algo especial? Que isso? Não, é porque tem arquitetos que não fazem, cobra a parte e tal. Então vem o contrato, mas hoje eles já estão, assim, você faz isso, né, e tal, já está incluso, então mas não é todo mundo que faz, né? Kerli, eu lembro bem quando nós fomos escolher os produtos para o seu espaço, que você chegou bem determinada e falou, eu quero fazer uma suíte como se fosse de um hotel em Nova York. Eu quero me basear pelas cores. São as cores que vão nortear esse meu projeto. Você lembra bem disso? Lembro. E eu achei interessantíssimo, porque assim, a gente norteia por uma série de coisas, mas a cor ela foi determinante para você ali. Me fala aí como é que esse processo seu de criação, como é que é isso? Quando eu decidi fazer o quarto, a primeira coisa que veio à minha mente, conforto, né? Depois eu vi o luxo, conforto juntando com luxo. E aí depois o que vai faltar? Os tons. O que eu comecei a pensar? Eu vou basear em quê? Nova York dos anos 80, dos anos 70. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa. Aí eu falei, nossa, os tons, né? Os tons, esse tom meio terra, tal, e que remete a isso, aquela coisa mais intimista, gostosa. E foi aí que surgiu esses tons que a gente começou pelos tons, né? E não sabia não como mobiliário. Eu quero uma poltrona, uma cor assim, a cama assim, aí foi surgindo. Mas a gente vai contar mais da amostra na segunda parte. Sim. Contaremos mais. Vocês continuem com a gente, porque a gente vai contar, ela vai contar todos os detalhes da amostra do espaço dela, né? Pra gente finalizar essa questão dos 20 anos, eu gostaria que você falasse um pouquinho do que você viu, tanto da marca quanto da Andréia, em termos de posicionamento, que faz hoje da marca ser o que ela é, né? Artefato internacionalmente reconhecida, a Andréia nacionalmente, regionalmente conhecida, né? Com essa dedicação dela. Vamos terminar essa parte dos 20 anos com essa fala sua. Eu acho que a Artefato, ela sempre está evoluindo, sempre preza muito detalhe, igual, por que eu me identifico muito? Porque conforto. Por exemplo, todo mobiliário da Artefato demonstra conforto. E eu adoro, quando eu vou mostrar para um cliente, senta aqui, eu sou dessas assim, senta, nossa, experimenta, senta nessa cadeira, senta. Eu mando o cliente sentar, curtir o mobiliário e tudo. Então, assim, ela está em constante evolução. E eu acredito que sempre para melhor. O designer, o conforto, o tecido, as texturas. Eu sou apaixonada, né? E a Andréia sempre aqui, né? À frente de tudo. Sempre. Cuidando de cada 20 detalhe. anos com a gente, né, André? É isso aí. Com muita paixão, né? Com certeza. E passamos para a nossa segunda parte, Andréia? Vamos lá. Vamos lá, contar tudo sobre o espaço da Kerli aqui na Amostra Artefato Goiânia 2025.